Boa noite. Hoje iremos apresentar sobre as veias e artérias do pescoço. Neste vídeo contém participação de 5 pessoas: Sara Antunes, Shirley Orelana, Taliciane Assunção, Thalita Araújo e eu, Vanessa Rodrigues, que vou falar sobre as veias jugulares externas e internas, que são as duas principais veias que drenam o sangue do pescoço e da cabeça. A jugular externa recebe a maior parte do sangue do exterior do crânio e das partes profundas da face, sendo formada pela junção da veia facial posterior e auricular posterior. E essa veia, ela é uma via de acesso endovenoso, ou seja, que é aplicado no interior da veia, que introduz. É utilizado para a administração de doses mais volumosas e rápidas de medicamento, seja ele líquido ou sangue. Geralmente utilizado em situações de urgência e emergências, cuidados intensivos e cirúrgicos. E para identificar esse excesso, precisa verificar sempre se há sinais de sujeira e sangramento. Avaliar também se há vermelhidão e edema. E outra coisa importante é se a pele na região de acesso estiver quente, caso o paciente esteja reclamando de dor durante que você estiver lá fazendo o processo de infusão de alguma medicação, ou até mesmo quando ele estiver em repouso. Feche o registro do equipo imediatamente. Temos duas imagens que mostram aqui o nosso procedimento. Então, na primeira imagem nós temos um profissional, fazendo a implantação do catéter, está iniciando o processo. Então, ele já lateralizou a cabeça do paciente, colocou o dedo ali para conseguir ver a veia, que fazendo isso fica mais fácil para observar a veia. E aí ele vai começar a fazer o procedimento. E aqui do lado nós temos outra imagem, já com catéter. E essa imagem é bacana porque a gente consegue ver exatamente de onde vem a veia e com o catéter já implantado, que é através desse catéter esse paciente vai receber todos os seus medicamentos. Agora que nós já aprendemos que a veia jugular recebe a maior parte do sangue, nós vamos falar sobre a veia jugular interna, que ela faz exatamente a drenagem do sangue do cérebro das partes superficiais da face e do pescoço. Em sua origem é um pouco dilatada e essa dilatação tem um nome que é chamado bulbo superior. A jugular interna direita é considerada a melhor via para um acesso vascular, devido a baixas taxas de complicação e ao fornecimento de fluxo satisfatório durante a hemodiálise. Portanto, ela também é uma via de acesso e ela é uma veia mais grossinha. Agora, nossa colega Taliciane vai dar continuidade à apresentação do nosso trabalho. Boa noite, meu nome é Taliciane e eu vou falar sobre a veia subclávia e a veia cervical profunda. Bom, a veia subclávia são um par de grandes artérias do sistema cardiovascular no tórax que fornecem sangue ao próprio tórax, cabeça, pescoço, ombro e braços. E dependendo do lado do corpo, pode ter duas origens. No caso, o arco aórtico à esquerda e o tronco braquiocefálico à direita. Ele libera vários ramos de cada uma de suas 3 regiões respectivas, que são as regiões torácicas, muscular e cervical. Do lado esquerdo do corpo, a artéria subclávia emerge diretamente do arco aórtico, enquanto do lado direito ela emerge do tronco braquiocefálico. E ambas cursam acima da pleura cervical em direção ao músculo escaleno anterior e através do intervalo escaleno entre os músculos escaleno anterior e médio. E ela entra na axila entre a primeira costela e a clavícula e se tornam a artéria axilar.
E a veia cervical profunda emerge diretamente da artéria subclávia lateralmente ao músculo escaleno anterior e ele é chamado de artéria escapular dorsal. E nesse caso, ele passa através do plexo braquial e geralmente entre os troncos superior e médio. Agora a nossa colega Thalita vai dar continuidade à apresentação. Boa noite a todos, eu sou a Thalita e eu quero dar continuidade na apresentação falando da artéria carótida interna e da artéria carótida externa. A artéria carótida interna é um dos dois ramos arteriais que emergem da artéria carótida comum, um vaso importante para o sistema cardiovascular. A artéria carótida emerge direto ou indiretamente do arco aórtico, dependendo de qual lado do corpo se observa. A artéria carótida interna se divide em 7 partes, mas eu vou falar 4 para vocês, que é a parte cervical, a parte cavernosa, a parte pedrosa e a parte oftálmica. A artéria carótida interna estende-se desde a bifurcação da carótida primitiva até a base do crânio. Ela atravessa o canal carótido entrando dentro da caixa craniana. E a artéria carótica externa é uma das duas principais divisões da artéria carótida comum. E ela também é uma das artérias mais importantes para o sistema cardiovascular. E emerge do arco aórtico do lado esquerdo e da artéria branquiocefálica do pescoço. E na espécie humana, a artéria carótida externa é um dos ramos da bifurcação artéria carótida. E nessa parte do pescoço, a artéria carótica externa é mais medial e profunda, e enquanto a artéria carótida externa é mais lateral e superficial. Agora eu vou passar a palavra para nossa colega Sara, que ela vai dar continuidade na apresentação. Muito obrigada. Eu me chamo Sara e eu vou falar um pouco sobre o pulso carotídeo. Esse pulso ele está localizado na zona central, perto do coração. E ele é um pulso que pode ser sentido sobre a artéria carótida, possibilitando detectar a frequência cardíaca. E ele também é considerado o local mais confiável para medir o pulso, a pulsação, né? Ele é bastante utilizado também por profissionais da saúde para avaliar a saúde cardiovascular, que é o único meio de transporte do oxigênio através da corrente sanguínea para o pescoço e a cabeça. Como que a gente pode localizar esse pulso? A gente pode pegar os 2 dedos da mão, o médio e o indicador, e colocar eles sobre o pulmo de Adão, gogó, né? No caso dos homens que tem. E em seguida, a gente desliza os dedos para a direita, na cavidade ao lado, que a gente irá sentir o pulso. Ou também a gente pode palpar profundamente a borda anterior do músculo esternocleidomastoide, que é um músculo que a gente tem no pescoço, que se a gente inclinar a cabeça um pouco para a esquerda, a gente vai conseguir senti-lo tenso. Aí a gente coloca os 2 dedos à frente dele, abaixo da mandíbula, que a gente também conseguirá senti-lo. E também falar um pouquinho sobre a artéria vertebral. Ela se origina no primeiro terço da artéria subclávia e sobe em direção ao crânio, pelos buraquinhos chamados forames, que fazem parte do trajeto, onde essas artérias vertebrais elas vão passar lá da subclávia até o forame magno. Essas artérias elas vão se unir lá na altura da nuca para formar a artéria basilar. Aí essa artéria basilar ela é responsável por irrigar o cerebelo e outras estruturas do cérebro, como o tronco cerebral, o mesencéfalo, os lobos occipitais, entre outros. Aí uma coisa muito importante que ocorre nessa artéria vertebral é a dissecção arterial, que ela pode ocorrer tanto de forma espontânea ou relacionada a doenças reumatológicas, como o lúpus ou traumatismo, né? Um acidente no local que possa machucar o pescoço. Aí, quando a artéria ela apresenta uma lesão,
ou um rasgo, né, na camada mais interna que fica em contato com o fluxo sanguíneo, aí o que vai acontecer? Esse rasgo interno, ele ocorre nessa artéria, aí provoca ali um acúmulo de sangue entre essa que sofreu esse rasgo e a camada muscular externa. Aí aquele acúmulo de sangue, eles vão formar um coágulo no local. Esse coágulo, ele vai ser responsável pela obstrução. O que ele vai fazer? Ele vai impedir parcialmente ou totalmente a passagem da circulação sanguínea, né, para as partes cerebrais que são irrigadas pelas artérias vertebrais. Aí esse processo de dissecção da artéria que ocorre é conhecido como AVC, acidente vascular cerebral. Vou passar a palavra para a Shirley. Boa noite, meu nome é Shirley. Irei falar um pouco sobre a artéria tireoide superior e inferior. A artéria tireoide superior é um ramo direito da artéria carótida externa. A artéria carótida comum se bifurca em artéria carótida interna e externa, e a artéria carótida externa vai dar origem à artéria tireoide superior. A artéria tireoide superior desce pela glândula e se divide em 2 ramos, um ramo anterior e um ramo posterior. O ramo anterior da artéria tireoide superior vai suprir toda a região superior, medial e lateral da glândula tireoide, juntamente com o ramo posterior. A artéria tireoide superior se relaciona com o nervo laríngeo superior, que tem uma origem do nervo vago. A artéria tireoide inferior é um ramo da artéria subclávia. Na verdade, é um ramo do tronco tireocervical, que é um ramo que sai da artéria subclávia. A artéria tireoide inferior vai em direção à tireoide e se divide em 2 ramos, um ramo superior e um inferior. Essa artéria irriga toda a região inferior e posterior da tireoide. A artéria tireoide inferior se relaciona com o nervo laríngeo recorrente, que se origina do nervo vago. A irrigação da tireoide é feita principalmente por 2 artérias, para a qual eu falei um pouco, que é a artéria tireoide superior e inferior. A drenagem venosa da tireoide são feitas por 3 principais veias, que são as veias tireoide superior, veia tireoide média, veia tireoide inferior. Essas veias são as que irão formar o plexo venoso tireoide. A veia tireoide superior e média, essas 2 veias vão drenar o sangue da tireoide para a veia jugular interna. Já a veia tireoide inferior será tributária da veia bronquicefálica, ou seja, a veia tireoide inferior drena o sangue da tireoide para a veia broncocefálica. Bom, por aqui eu encerro a apresentação. Tenha uma boa noite.